Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Upsend Brasil. Eu sou Ítalo Ribeiro e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como fazer as inteligências artificiais trazerem clientes até você. Então, muitas vezes você já deve ter ouvido alguém falar sobre essa parte de inbound marketing, só que eu quero saber se você já ouviu falar sobre esse inbound marketing feito através das inteligências generativas. Então, nesse vídeo você vai conseguir aprender como programar as inteligências artificiais para trazerem clientes até você. E o principal, não é feito através de N8N, não é feito através de nada, é feito através do seu conteúdo. Então, no resumo, eu vou mostrar para você como, através do seu trabalho e da sua autoridade, você ser direcionado pelas inteligências artificiais para conseguir receber os clientes perfeitos. Então, acompanhe esse vídeo que eu vou te mostrar isso em 5 passos. Você vai conseguir entender do início ao fim como que isso funciona. E se você gosta de conteúdos como esse, quer aprender ainda mais sobre SEO e GEO, entender como que isso pode realmente revolucionar aí na sua empresa, é só você clicar no botão de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o gostei para dar aquele incentivo para o Upsend Brasil, para a gente continuar construindo esse futuro previsível e produzindo ainda mais conteúdos com vocês. Então, vamos para o nosso vídeo. Vou falar com você o primeiro passo. Primeira coisa que você tem que entender é que nesse futuro que a gente está construindo, para conseguir ser ainda mais recomendado pelas IAs e fazer com que os seus clientes te encontrem através dela, você tem que entender a diferença dos cliques e das citações. Por que eu estou falando isso? Com certeza já deve ter chegado até você, se você é um CMO, se você é um gerente de marketing, ou se você é um CEO, em breve isso vai chegar até você e você vai ouvir pessoas falando sobre isso, principalmente sobre o SEO no click. Então, uma das pesquisas recentes falou que em 2026, você vai ver que até 25% das pesquisas não vão resultar em cliques. As pessoas hoje já estão fazendo e tendo essa cultura de pesquisarem as coisas esperando que a IA as responda. Então, hoje uma das coisas que é mais comum é você já perguntar algo para o Google esperando que o Google te responda. Então, você tem que fazer o quê? Não esperar somente cliques, mas esperar você ser citado. Então, o que é isso? A diferença de citação e menção, tá? Quando você está tratando de citação é porque o Google falou o seu nome. Quando você está tratando de menção é porque o Google falou do seu site, ele falou de algum link seu, ele coletou isso do seu site. O que a gente tem que entender quanto a isso? Como eu faço para ser citado e mencionado? Então, essa estrutura ela tem que ser totalmente planejada por um profissional de SEO e GEO. Tá? Uma empresa como a Upsend Brasil pronta para conseguir montar essa estrutura para você. Mas eu vou te falar quais que são os pilares desse planejamento para você conseguir entender se o seu site corresponde a isso ou não. Por que eu estou falando isso, tá? Essa estrutura ela precisa ser 100% pensada em como mostrar a sua marca para o Google, como fazer o Google entender a sua marca como realmente uma autoridade. Então você tem que fazer com que o Google entenda quem é você, entenda quem é a sua marca, entenda o que você faz, o que você vende. Ele precisa saber quem é você. Um exemplo, você mesmo não recomendaria uma pessoa que você não conhece, né? Você não recomendaria para uma pessoa que está procurando um profissional capacitado, você não recomendaria uma pessoa que você nunca comprou dela, uma experiência que você nunca teve. Então, com certeza, o Google vai validar da mesma forma. Ele vai pensar, como que eu vou fazer para recomendar alguém que eu ainda não conheço? Então, faça com que o Google te conheça. Assim você vai ser mencionado e citado. E isso é feito através de conteúdo, mostrando quem você é, mostrando quem é a sua marca, mostrando o que você faz. Então, tudo está diretamente relacionado à forma como você se apresenta para o Google. O segundo fator ele é quase uma capacidade de adaptabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje o tipo de busca que a gente tem ele é muito mais sofisticado. O usuário ele avançou muito, né, a forma como ele utiliza o Google e você mesmo vai conseguir falar isso. Porque pensa comigo, você está tratando hoje de pessoas que fazem perguntas muito mais complexas para o Google e principalmente perguntas abertas. Eu não sei se você sabe, mas as buscas abertas no Google, até citei isso em outro vídeo, passaram de 8 bi para 13 bi. Né, através de perguntas abertas tratando da pesquisa no Google. E por que eu estou falando isso? Porque essa é a forma como você tem que pensar. Quais perguntas você responde? Né? Aqui você corresponde na hora que as pessoas perguntam alguma coisa no Google. Você realmente está inserido dentro dessas estruturas? Você está pensando no seu conteúdo para aparecer ali? Se você não está, você pode ter certeza que o Google não vai te recomendar, porque essa estrutura é planejada para isso. Então você tem que pensar sempre em como o usuário utiliza a plataforma, não só no que você acha correto ou o que você acha melhor para o uso da ferramenta. Você tem que pensar em o que é melhor para o seu usuário, como o seu usuário utiliza a plataforma. Então esse é um dos pilares, é você conseguir entender e acompanhar o desenvolvimento do usuário a respeito do uso da plataforma. Você tem que entender também como que a plataforma funciona, como que essas visões gerais de IA e como que o seu usuário pesquisa para chegar até você.
São 3 tipos, tá? De formas de busca que eles aparecem com maior frequência. Informacional, que é quando o usuário já está buscando por alguma informação, ele quer somente aprender sobre um determinado assunto. Depois vem a pesquisa comercial, que é quando ele está querendo comparar alguma coisa, por exemplo, a melhor cafeteria de Belo Horizonte ou a melhor empresa de tal serviço, a melhor agência de SEO. Então ele vai encontrar essa estrutura, né, e fazer uma busca comercial. A pessoa, ele sabe que ele está buscando comprar ou adquirir alguma coisa, comparar isso com alguém. Depois vem a busca transacional. O que é a busca transacional? É quando ele pesquisa comprar tênis tal, ou comprar tal coisa, melhor preço para tal produto. Ele sabe que essa busca ela é 100% direcionada para a compra. O usuário já está intencionado a adquirir o produto, ele já quer comprar aquilo, então ele já tem uma estrutura muito mais planejada, ele já sabe exatamente o que ele deseja comprar. Então, nas outros tipos de busca, né, no caso são as buscas navegacionais, as buscas diretas, ele não vai aparecer tanto. Mas você tem que entender que as pesquisas que mais resultam em compra são essas 3 que eu falei: informacional, comercial e transacional. Você precisa estar presente nelas. Então, você precisa entender qual tipo de categoria o seu artigo se enquadra. Então você precisa planejar muito bem o conteúdo que você faz, você precisa estruturar muito bem a forma da sua escrita, mostrar para o Google que você realmente sabe o que está falando. Então você tem que pensar literalmente com a cabeça da máquina. É aprender a jogar o jogo do lado de quem é dono do videogame, é literalmente isso. Então esse é um dos papéis da Upsend Brasil, tá? Para você que ainda não entendeu muito bem o que é a nossa empresa, né? Quem é a pessoa por trás desses conteúdos que a gente está falando aqui. Nós somos uma empresa especializada em SEO e GEO, modéstia à parte, mas nós somos uma das melhores empresas que a gente tem nesse país, a gente estuda bastante, entende muito sobre o que a gente está falando, então o principal é você conseguir entender como o jogo funciona. Se você for dentro do nosso site, né, inclusive tem até o link dele na descrição, você vai conseguir entender um pouquinho melhor sobre como que a gente produz esse conteúdo para ser bem recomendado na IA. Então, o principal é você entender a como jogar o jogo. A gente também monta, né, esse tipo de modelo de artigo, a gente mostra como que funciona cada tipo de estrutura. E para você também, né, não ficar de fora disso, tem um diagnóstico que a gente disponibiliza, que é um diagnóstico gratuito, que através dele eu consigo dar uma estudada e te passar um panorama geral de como você está posicionado na IA, como que as marcas, que as LLMs te identificam, né, como que você é percebido pelas inteligências artificiais. E agora voltando para o vídeo, né, queria te lembrar também para você conseguir, se inscrever, comenta, digita, clica ali no gostei e ativa o sininho para você conseguir receber mais conteúdos como esse. E agora vamos para o nosso próximo passo para conseguir entender, né? Uma outra coisa que você precisa entender, além desse modelo de como as buscas funcionam, você precisa aprender sobre o modo IA, que querendo ou não, ele é uma novidade, mas recentemente você vai ver aí no seu próprio navegador, se você abrir o Google naquela página, colocar só google.com, você vai ver que ele está sendo utilizado, pelo menos no período que a gente está gravando esse vídeo, né? Está perto do Natal, vai ter um bloquinho lá. Use o modo IA para conseguir encontrar o melhor presente de Natal. Você vê hoje o que isso significa. Isso significa que hoje as pesquisas já estão sendo direcionadas para isso, e esse é o trabalho que o Google quer fazer, tá? Fazer com que as pessoas utilizem cada vez mais o modo IA. Por que ele faz isso? Porque ali é uma venda totalmente consultiva, e é ali que você tem que aparecer para conseguir gerar essas receitas, né? O modo IA hoje ele é uma forma de pesquisar através de conversas. Então você vai conversar da mesma forma que você manda um chat ali, ele vai conversando com você até você conseguir chegar no resultado que deseja, e ele vai te mostrar sites, vídeos do YouTube, do Instagram, conteúdos do LinkedIn, sites, blogs, posts. Então ele vai te mostrar tudo que ele tem dentro do banco de dados para conseguir chegar numa resposta mais favorável ao que você busca, né? Então cada vez mais isso vai sendo alterado e vai melhorando para conseguir chegar numa resposta que realmente tenha valor para você. Então, essa estrutura de entender como o modo IA funciona vai ser muito importante para você conseguir receber e gerar ainda mais leads através das LLMs. Próxima coisa é seu posicionamento semântico. Uma coisa que você já deve ter ouvido, né, é muito relacionada a palavras-chave. Essa parte de palavras-chave ela foi alterada para essa parte de posicionamento semântico. É a percepção que a LLM tem de você. É como que você está posicionado ali a respeito de marca, a respeito de produto, a respeito de solução, é como ela te enxerga. Então você tem que analisar e entender como esse posicionamento que você tem está construído, tá? Inclusive, isso é uma das coisas que a gente apresenta para você no diagnóstico, que é como a LLM te percebe. Então, você tem que entender que
tudo que você escreve hoje, todo texto que você usa, tudo que você posta é identificado pela IA. Ele é lido pelo Google, tá? Por isso que ele é literalmente o maior banco de todos, né? Ele é o maior banco de dados que existe. Ele tem tudo quanto é tipo de informação, então cada coisa que você posta, tudo que você produz e deixa na internet, o Google vai lá e rastreia. Então você tem que pensar também como que você é percebido pela IA. Então você tem que pensar muito bem, fazer cada conteúdo com uma estratégia e então assim você consegue ter uma estrutura bem mais sólida e pensada para o próprio Google. O SEO também é um dos outros fatores, é o SEO como ferramenta de descoberta de marca. O que a gente tem hoje? Todas as vezes que as pessoas estão conversando com a IA, ele está descobrindo uma coisa nova sobre a marca, ele conta histórias sobre a marca, ele conta cases, ele conta o que a marca produz, se a marca é confiável, se não é, e a mesma coisa tem que acontecer com você. Só que você tem que pensar o seguinte, às vezes aquela pesquisa, aquela resposta que ele está gerando, não vai resultar em um clique direto, mas aquilo ali vai resultar em uma menção, vai fazer você aparecer e o principal, se fixar na cabeça do usuário. A pessoa que te acompanha, a pessoa que quer comprar, ela precisa lembrar de você. Esse é o seu principal objetivo, fazer com que você seja lembrado por quem quer comprar. Então, sempre pense nisso. Toda vez que você for produzir um conteúdo, entender as citações que você quer aparecer, não pensa, não, eu quero aparecer no prompt e tal. Não pensa nisso. Pensa no posicionamento que você quer construir. Aí sim, depois você pensa nos prompts, você pensa em qual tipo de pesquisa você quer aparecer e, né, literalmente qual vai ser o seu posicionamento, a sua percepção pelas IAs. E aí, por último, esse último bloco que eu vou falar, ele vai ser dividido em 3 etapas, tá? Que é literalmente como ser citado pela IA especificamente do Google. Então, o que você tem que fazer? Faça um caminho inverso do SEO, você vai pensar em coisas diferentes. No SEO você pensava nas palavras-chave, então atualmente você vai pensar nas perguntas-chave. Quais perguntas são feitas para você ser encontrado? Né? O que a pessoa precisa procurar? Então, por exemplo, no nosso caso, melhor agência de SEO e DO do Brasil. Eu preciso ser encontrado nessa palavra. Melhor agência de SEO. Eu preciso ser encontrado nessa pergunta. Então eu vou ranqueando através de um modelo que eu consigo entender quais perguntas são mais interessantes para mim e aí eu identifico quais perguntas e respostas são mais concorridas e quais não são. Onde meu cliente onde meu concorrente deixa brecha e onde ele não deixa. Quais palavras eu disputo com ele e quais eu não disputo. Então, até para você que está assistindo esse vídeo para sua empresa, só você solicitar esse diagnóstico, tá? Que nessa apresentação que a gente faz, depois que a gente entrega isso para você, a gente apresenta tudo isso. Mostra quais palavras seu concorrente concorre, qual você está ganhando, qual você está perdendo, como que está seu posicionamento local, como que está seu posicionamento no Brasil. Então tudo isso a gente apresenta para você através das ferramentas que a gente tem aqui na Upsend Brasil. Então a gente consegue passar para você um panorama geral de como está sendo feito o seu SEO e DO. Então a gente tem um relatório completo para te apresentar. Então você tem que sempre pensar como que eu vou fazer para construir esse caminho inverso, como que eu respondo a pergunta certa. Então você vai pensar no seu conteúdo sempre assim. Toda vez que você for fazer um conteúdo no Insta, você vai pensar em que pergunta você está respondendo. Quando você for fazer um conteúdo que ele seja 100% voltado para o YouTube, qual pergunta esse vídeo responde? Então tudo tem que ser planejado antes. Então sempre pense nisso. E o principal, tá? Vou te dar uma dica bônus. Você vai ver que todas as vezes dentro de conteúdos que a gente faz, do conteúdo, por exemplo, nesse YouTube, meu objetivo é que você vá até o nosso site. Quando você está no nosso Instagram, meu objetivo é que você vá até o nosso site. Quando eu cito no LinkedIn, meu objetivo é que você vá até o nosso site. Por quê? Isso se chama flywheel de conteúdo. Eu construo conteúdos que se conversam entre si. Então, quando você chega no nosso LinkedIn, por exemplo, ele vai te mandar para um artigo do blog que fala sobre aquele tema de forma mais aprofundada. Nesse caso, eu falo com você aqui, apresento o SEO e DO para que você também consiga ver no nosso blog um assunto que fale exatamente sobre esse vídeo. Então, tem muito relacionado em como você estrutura. Precisa ter um planejamento. E a estrutura que a Upsend Brasil faz é literalmente isso, organizar a sua casa, organizar a sua estrutura de SEO e DO para que você tenha um melhor resultado. A segunda coisa é identificar as lacunas de palavra-chave. Quando eu falei que a gente apresenta nesse diagnóstico, uma das coisas que você tem que entender é quem ocupa qual espaço. Lembra daquela frase que você com certeza já ouviu em física, que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço? No SEO e no DO é a mesma coisa. Você tem que imaginar que você está jogando War. Não sei se você já jogou, mas War é um jogo de tabuleiro e dominação de território. É a mesma coisa com SEO e DO. Você tem que ir atacando os territórios inimigos, defendendo seus territórios prioritários e assim você vai construindo sua autoridade, fazendo com que a cada momento um artigo seu signifique uma tropa que você está colocando e posicionando em algum lugar. Então você vai pensar sempre nisso. Como que eu faço para ir dominando os territórios que eu preciso? Como que eu faço para aparecer nos lugares certos?
Então sempre pensa nisso, construa uma autoridade e entenda as lacunas que estão sendo abordadas dentro do conteúdo, tá? Assim você vai conseguir ter um resultado muito mais satisfatório e conseguir ter uma percepção de progresso muito maior no SEO e DO. O terceiro tópico é a criação de conteúdos em vários formatos. É aquilo que eu falei do flywheel de conteúdo, né? Serviu de gancho para esse tópico, que é literalmente você fazer aquilo que eu falei para estruturar um modelo que se comunica entre si. Por que eu tô falando isso? Você vai ver outros conteúdos, né, que tem dentro do canal da Upsend Brasil, você vai ver que muitos dele eu falo sobre a autoridade que você constrói. Então, antigamente, você tinha um resultado muito relacionado a por quem você era citado, a que backlink você tinha. Hoje, o seu resultado é muito mais citado a quem você realmente é, porque, por exemplo, eu consigo ir no G1, eu consigo ir em qualquer portal hoje, eu consigo ir lá e comprar backlink, que é o que mais tem, só que a Upsend Brasil não gosta desse tipo de prática. O nosso foco principal é fazer com que o conteúdo permaneça dentro da sua estrutura. Então você consiga produzir conteúdo sem depender de terceiros. Se você for aparecer em algum lugar, que você apareça no seu canal de YouTube. Se você for aparecer em algum lugar, que você apareça no seu perfil do Instagram. E assim sucessivamente. Sempre mantenha o seu conteúdo dentro de casa. Assim você vai conseguir ter diversos formatos, ter uma apresentação muito mais saudável para o Google e ele vai perceber você como uma autoridade. E o principal, né, manter isso fresco na vida das pessoas. Toda vez que você postar um conteúdo, mantenha esse conteúdo se atualizando. Assim você vai conseguir ter um resultado muito mais satisfatório nessa parte de SEO e DO e conseguir fazer com que os clientes cheguem até você de forma muito prática. E o principal, agora que o nosso vídeo chegou ao final, eu espero muito que você tenha gostado. Eu espero que você tenha conseguido entender tudo que eu expliquei nesse vídeo, que você tenha conseguido aplicar. Espero que você tenha anotado tudo e já esteja pronto para aplicar amanhã mesmo. Já começa a aplicar essa estrutura e vai lá no nosso perfil do Instagram também, já segue a gente. Se me manda lá qualquer dúvida que você tiver, que eu vou estar pronto para responder. Tem caixinha de pergunta todo dia no Upsend Brasil. Então, diversas pessoas mandam suas perguntas lá. Você vai ver que a gente responde todas as que a gente consegue. E o principal, toda dúvida é bem-vinda, tá? Não tenha medo de perguntar, não tenha receio de mandar uma pergunta, por mais que você possa imaginar que a sua dúvida é boba. Tem aquela frase da escola, né? Bobo é quem não pergunta. Então, toda dúvida que você tiver, pode colocar aqui no nosso comentário que com certeza a gente vai responder. E eu quero te dar os parabéns por ter finalizado esse vídeo, por ter destinado tempo para se qualificar, para conseguir entender mais sobre o que você precisa. E eu te garanto que essa é uma das novidades que está vindo aí para os próximos anos, que você vai desfrutar ainda muito disso, tá? Então, o principal aqui no Upsend Brasil, eu desejo muito que a gente consiga construir um futuro previsível, o principal é que esse futuro previsível seja construído juntos, tá? Então, tô te aguardando no nosso próximo vídeo. Clica no link da descrição, tá? Que lá você vai conseguir entrar no nosso site, conheça um pouquinho mais sobre a Upsend Brasil, solicite seu diagnóstico, entre em contato com a gente para a gente conseguir conhecer você também. Vai ser um prazer conseguir prestar um diagnóstico para você e entender um pouquinho melhor sobre a sua empresa. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Fique com Deus, todo mundo. Até!